nos mova, Deus amado, nesse momento de adoração, que o Senhor realmente nos use para prestarmos a verdadeira adoração a Ti, Pai amado, mesmo através desse sistema, mesmo através desse método que estamos usando nesse período de calamidade mundial, na área de saúde, Deus. Que o Teu povo alegremente busque a Ti, Senhor. Que o Teu povo, Deus, pratique, Deus amado, a verdadeira adoração em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor, essa noite, nos perdoe. Pedimos que o Senhor nos purifique de todos os nossos pecados cometidos até então. Pedimos purificação, pureza para a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, Senhor. Pedimos mais força para continuarmos vencendo, triunfando sobre o pecado que tão tenazmente nos assedia, que diariamente nos persegue. Nós somos tentados diariamente, Senhor, nesse mundo mau e perverso, mas que o Espírito Santo nos dê a cada momento a força, Deus, e a vitória, nos dê o discernimento entre o certo e o errado, nos dê, Deus amado, o privilégio de estarmos sempre trilhando pelo caminho certo, pelo caminho de Deus. Abençoa teu povo, Deus, que vai ouvir a tua palavra. Deus, que o Senhor Deus dê a luz, a iluminação, o entendimento. Que o Senhor dê mais sede e fome da palavra do Senhor para cada um de nós, ó Deus. Palavra esta de vida eterna, de salvação eterna, Senhor. Através da tua palavra é que nós podemos vencer todas as adversidades, todos os dilemas da vida. Senhor, nós assim oramos e te bendizemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor nesse instante. Pega a voz, adore.
Senhor, o meu passado, teu sangue apagou, e uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Contigo fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado. Agora, Eu sou livre em ti, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. eu nasci de novo Em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, Faz viver assim como sou. eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor.
Amém. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, dessa vez, na primeira, ou melhor, na segunda epístola de João, segunda epístola escrita pelo apóstolo São João. Essa epístola tem apenas um capítulo, e 13 versos. Vamos ler os versos 1, 2 e o 3, que diz assim a palavra do Senhor. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco, ou melhor, conosco, em verdade e amor. Amém? Só até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o propósito dessa pequena epístola de João é alertar a igreja acerca da necessidade de se viver à luz da verdade do Evangelho. Muitos falsos mestres estavam cirandando ali nas proximidades dessa comunidade cristã, pregando heresias, pregando um falso evangelho. Muitas heresias estavam sendo espalhadas pelos falsos mestres e a igreja precisava se acautelar para não naufragar na fé. Aquele que conhece a verdade deve permanecer na verdade. Aquele que conhece a verdade deve persistir na verdade do Evangelho. Assim, o apóstolo João adverte essa igreja local a viver à luz da verdade do Evangelho e a não ceder e a não cair na tentação dos falsos mestres que estavam oferecendo aos irmãos um falso evangelho. Nós vimos na primeira carta de João que ele apresenta 3 provas irrefutáveis do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo de Deus. São elas a prova doutrinária, a prova social e a prova moral. Ou seja, a fé na doutrina de Cristo, o amor a Deus e ao próximo e a obediência à palavra de Deus. Obediência esta que implica numa vida moral, numa vida em consonância com a palavra do Senhor, nosso Deus. Nessa primeira, ou melhor, nessa pequena epístola, podemos também ver essas provas, a prova doutrinária, a prova do amor e a prova da obediência à sã doutrina. O apóstolo, ele fala dessa verdade, de se viver, de se andar, de se permanecer nessa verdade, que é a verdade da palavra de Deus, a verdade da doutrina de Cristo.
E ele fala também sobre a importância de se viver uma vida de amor ao próximo, que é a prova social e a prova da obediência. Não ceder, não se entregar às falsas doutrinas, aos falsos ensinamentos pregados pelos falsos mestres. Nesses versos, o apóstolo está apenas introduzindo aqui o assunto que ele vai falar nessa pequena carta. Ele vai falar exatamente dessa importância do amor fraternal, vai falar da verdade, de se viver na verdade, de se andar na verdade, de não negociar a verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo se apresenta como o presbítero, o ancião, o pastor já idoso, avançado em anos, certamente respeitado pela igreja, respeitado pelo povo de Deus, e ele se apresenta fazendo uma declaração de amor à igreja, e essa declaração de amor que ele faz à igreja não é exclusivamente dele, não pertence somente a ele, ou seja, não é apenas João que tem esse amor ao próximo, mas também todos aqueles que conhecem a verdade, amam o próximo, amam o semelhante. E João, ele também faz aqui, ou melhor, ele expressa um desejo sobre aquele povo e também sobre ele mesmo, que estava escrevendo essa epístola. Ele deseja a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Ele diz que serão conosco. Então ele se incluiu. Serão conosco em verdade e amor. Estaremos refletindo nesse texto sobre a prática do verdadeiro amor fraternal, a prática do verdadeiro amor ao próximo. E eu gostaria de ressaltar pelo menos 3 lições extraídas desse texto. A primeira lição é que a prática do verdadeiro amor ao próximo é própria daqueles que conhecem a verdade, é própria daqueles que têm experiência, já têm experiência com a verdade do Evangelho. E a segunda verdade desse texto é a causa da verdade, ou melhor, a causa desse amor, a verdade como causa desse amor, a verdade que causa o amor que provém da verdade, que emana da verdade. E por último, aqueles que praticam o verdadeiro amor ao próximo desejam as mais ricas bênçãos sobre o seu semelhante. Primeiramente, irmãos, a prática do amor ao próximo, ou a prática do verdadeiro amor ao próximo, é própria daquele que conhece a verdade, é própria daquele que tem experiência com a verdade. João, ele diz o seguinte: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, a quem eu amo na verdade. Ele está aqui declarando que ama um povo e que ama de verdade. E não somente ele ama esse povo de verdade, mas também
todos aqueles que conhecem a verdade, todos aqueles que têm o conhecimento da verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande pergunta é: o que é a verdade para o apóstolo João? Que verdade é esta que ele está aqui se referindo? Essa verdade, meus irmãos, é uma verdade doutrinária, implica em um corpo de doutrinas, implica em um conjunto de doutrinas, implica em tudo aquilo que ele já havia falado para os irmãos na sua primeira carta, implica as verdades do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, implica em verdades bíblicas, doutrinárias acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As verdades que ele vinha falando, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias, o enviado, o prometido, o Salvador da humanidade, que morreu na cruz do Calvário, que fez propiciação, que deu a sua vida por nós, pecadores, que veio para livrar um povo da justa ira de Deus, do castigo eterno. Essas são verdades que o apóstolo João já havia falado em sua primeira carta. Verdade da santidade, da pureza, do amor a Deus, do amor ao próximo. A verdade de que Deus é luz e que em Deus não há pecado. A verdade de que Jesus é divino e humano. O Verbo se encarnou. A verdade de que aquele que conhece a Deus, de fato, tem em si o amor de Deus. Nessa pessoa, o amor de Deus é aperfeiçoado. Então, João, ele diz aqui que aqueles que conhecem a verdade têm experiência com a verdade, de fato, amam o seu próximo, amam o seu semelhante. Essa verdade é a verdade de Deus, é a realidade divina, aquele que é real em última análise, o próprio Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade é a realidade do Deus verdadeiro, do Deus vivo, em contraposição a todas as imagens de Deus produzidas pela sabedoria humana, pela imaginação humana, pela invenção humana. João encerrou a sua primeira epístola no capítulo 5 e no verso 20, falando desse Deus verdadeiro, o Deus genuíno, falando de Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus Cristo o Salvador, Ele que também é verdadeiro, é genuíno. Jesus se declarou dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Deus enviou para habitar nos crentes o Espírito da verdade, esse Espírito que guia o crente a toda a verdade da palavra do Senhor, nosso Deus. Deus é, portanto, a verdade que liga João em amor, que liga os demais irmãos em amor, que liga a igreja em amor. Meus irmãos, todos aqueles que têm essa experiência com a verdade, têm amor para com o seu próximo, têm amor verdadeiro para com o seu semelhante. E essa verdade não pode ficar apenas no campo da teoria, do conhecimento superficial. Quando João fala
daqueles que conhecem a verdade, João está falando de uma verdade experiencial, de uma verdade experimental, de uma verdade prática, de uma verdade que está na mente, que está no coração e que está também sendo vivenciada na vida prática, no dia a dia. João, ele, em sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 3, 4 e 5, ele fala desse conhecimento. Aquele que diz que conhece, mas não obedece, é falso, é mentiroso. Aquele que diz que conhece e de fato obedece, tem Deus, tem o amor de Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado nessa pessoa que conhece e que obedece à palavra de Deus. Então, o que nós temos aqui é que todos aqueles que têm experiência com Deus, que têm experiência com Jesus Cristo, vive praticando o amor fraternal, vive praticando o amor fraternal, para o qual nós fomos regenerados, nós fomos redimidos, nós nascemos de novo para viver no amor de Deus, para viver praticando esse amor de fato e de verdade, como ele também já disse na primeira carta, no capítulo 3, nos versos 16, 17 e 18, que devemos amar, não apenas de língua, não apenas de boca, não apenas de palavras, mas de fato e de verdade, devemos sinalizar o amor de Deus ao nosso semelhante na prática, ajudando, auxiliando, contribuindo para a edificação do próximo, para o crescimento, o progresso do próximo, oferecendo a ele recursos materiais, quando Deus nos põe nessa oportunidade, como João vem a dizer, que se nós estamos vendo alguém enfrentando alguma dificuldade na área física, material, do alimento cotidiano, da veste, do calçado, e apenas orarmos por essa pessoa e despedirmos em paz, nós não estamos amando, o amor de Deus não está em nós. É preciso que nós ajudemos esse irmão e essa irmã em suas necessidades, em suas deficiências, não somente espirituais, mas também físicas, materiais, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos muito bem que Deus, Ele tem nos colocado diante de oportunidades para praticarmos esse amor ao próximo, mais do que nunca, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 22, que devemos amar uns aos outros de coração, e devemos amar uns aos outros ardentemente. E esse amor, como Paulo diz em Romanos 12, 9, deve ser sem hipocrisia, deve ser sem falsidade, sem fingimento, tem que ser um amor genuíno e verdadeiro. A palavra aqui, verdadeiro, verdade, exprime a ideia do que é original, do que é legítimo. E João, que já é conhecido como o apóstolo do amor, ele, com toda a autoridade, ele diz: amar essa igreja local, a senhora eleita, e aos seus filhos, que nós entendemos como sendo uma igreja local e seus membros. E João diz: eu os amo de verdade, eu os amo sinceramente, e também todos aqueles que conhecem
a verdade. Não tem, meus irmãos, como a pessoa, não tem como a pessoa conhecer a Deus e não amar. Se ela conhece a Deus, de fato, ela ama. Se ela não ama, é porque ela não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a primeira lição desse texto é que a prática do verdadeiro amor ao próximo é própria daqueles que têm experiência com a verdade do Evangelho, com aqueles que têm experiência com o Deus verdadeiro e com o seu Filho Jesus Cristo também verdadeiro. A segunda verdade aqui do texto é que a prática do verdadeiro amor ao próximo emana da própria verdade que está arraizada em nós permanentemente. Verso de número 2, ele diz o seguinte: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então, aquele que conhece a verdade, aquele que tem experiência com o Deus verdadeiro, aquele que conhece a doutrina bíblica e vive de acordo com essa doutrina bíblica e ama, na verdade, o seu próximo e ama o seu semelhante, essa pessoa nunca deve se envaidecer, nunca deve se vangloriar, nunca deve se exaltar do que faz, como se o fizesse pelos seus próprios esforços, como se o fizesse através de si mesmo, como se esse amor emanasse de si próprio, como se tivesse conhecido essa verdade, como se tivesse passado a ter experiência com o Deus da verdade pelos seus próprios esforços. Aquele que tem experiência com o Deus verdadeiro, vive amando o seu semelhante, vive amando o seu próximo, vive praticando o verdadeiro amor, mas entendendo, compreendendo, tendo essa noção de que tudo o que ela está fazendo porque Deus está realizando a obra em sua vida, porque Deus é quem faz o cristão conhecer a verdade, é Deus que conduz o cristão ao amor, é Deus quem nos leva a essa experiência de amor, é Deus quem nos leva a vivenciarmos o amor no dia a dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o amor procede de Deus. Deus é amor. Deus é a causa do amor. É Deus quem faz esse amor existir e funcionar em nossas vidas, assim como a energia faz uma máquina funcionar, faz um motor funcionar. É Deus quem faz a cada um de nós vivenciarmos esse amor, porque Deus é amor. Fora de Deus não tem como eu praticar o verdadeiro amor. Fora de Deus não tem como você praticar o verdadeiro amor. Não há amor fora de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que tudo nós devemos atribuir a Deus. Ele é soberano, Ele é o Senhor das nossas vidas. Diz o texto de Filipenses capítulo 2 e o verso 15, que é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. O querer amar
é Deus quem opera em nós. O querer conhecer mais de Deus, é Deus quem opera em nós. E o fato de amar, é Deus quem opera em nós. E o fato de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, é Deus quem opera em nós. Então, tudo nós devemos a Deus, devemos atribuir tudo a Deus, porque é Ele tudo que faz acontecer em nossas vidas. Se respiramos é porque Ele nos faz respirar. Se estamos vivendo é porque Ele nos faz viver, meus irmãos. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glorifique, portanto, o Senhor Deus em sua vida. Jamais se exalte, jamais se glorie, porque você tem o amor de Deus, porque você tem o conhecimento de Deus, porque você tem essa experiência com Deus, porque você já tem a salvação. Jamais se glorie em você mesmo. Longe de mim, Paulo diz, longe de mim esteja de eu me gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a prática do verdadeiro amor é própria daqueles que conhecem a verdade, daqueles que têm experiência com a verdade. E a prática do verdadeiro amor emana dessa verdade, quando nós nos conectamos, nos unimos com Deus, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 João, não podemos sair dessa epístola falando da segunda e também da terceira, capítulo 2, versos 3 adiante. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado, é amadurecido, é desenvolvido na vida de todos aqueles que têm experiência genuína com a verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, a prática do verdadeiro amor ao próximo nos leva a desejar as mais ricas bênçãos aos outros. Então, essa prática do verdadeiro amor na vida do crente faz o crente expressar, desejar e rogar a Deus, aos outros, aos seus irmãos, às suas irmãs, até mesmo aos seus algozes, aos seus inimigos. Como disse o Senhor Jesus, que devemos orar por todos, abençoar até mesmo aqueles que nos amaldiçoam, e devemos orar pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos, até mesmo sobre aqueles que o crente considera seus opositores. O crente que tem o amor de Deus em seu coração, esse crente roga as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida dessa pessoa. No verso 3, João, fazendo sua saudação, ele diz o seguinte: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então aqui temos uma
uma sequência de bênçãos que João roga sobre todos. Primeiramente, temos a bênção da graça. A graça, que é o favor não merecido, o favor imerecido de Deus, o favor gratuito de Deus. Essa graça de Deus é, na verdade, a força motriz de Deus ter decidido salvar-nos, redimir-nos da nossa vã maneira de viver. Graça é o favor gratuito e imerecido de Deus para com o homem. E essa graça, ela se manifesta especialmente nas relações redentoras de Deus conosco. Por isso Paulo diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A segunda bênção que João roga sobre todos os irmãos é a bênção da misericórdia. Misericórdia é a pena ou a compaixão pelos pecadores e miseráveis. A misericórdia é exercida para com aqueles que merecem punição ou precisam de socorro. É a manifestação da graça, de Deus para com os culpados e miseráveis pecadores. É o perdão, implica perdão dos pecados aos pecadores. O perdão está no campo da misericórdia. Graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Na misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E a segunda bênção que João roga é a paz. A paz com Deus. Essa paz, ela está em 3 dimensões. Tem a paz objetiva entre nós e Deus, a reconciliação, a justificação, como Paulo diz aos Romanos 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E essa paz é também uma paz subjetiva, paz de espírito, paz de alma, paz interior, como a ausência de medo, ausência de temores ou de ansiedade. Deixo-vos a paz, João 14:27, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenho-vos dito isto para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. E a paz de Deus, Filipenses 4, 6 e 7, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes, o nosso ser, o nosso interior. Paz no sentido de ausência de medo, de temores, de ansiedade. Essa paz, ela só vem de Deus e de Jesus Cristo, Senhor da vida. E essa paz também é a paz com o próximo, a paz com o semelhante. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12 e 14. Se possível, meus irmãos, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Paz
fraterna, fraternal, de uns para com os outros, comunhão, unidade, companheirismo, todos andando em acordo, de acordo com o Evangelho, os princípios da palavra de Deus, e essa paz interior, que conforta, que consola, que nos oferece segurança em meio às tempestades, e essa paz com Deus, a paz suprema, a paz de onde fluem todas as outras paz, porque se nós temos paz com Deus, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, se a nossa vida com Deus está bem, se estamos vivendo em paz com Deus, as outras coisas nós vamos conseguir alcançar abaixo de Deus. As dificuldades, as tempestades, nós vamos conseguir vencer abaixo de Deus, pelo poder de Deus. Então, graça, misericórdia e paz são a fonte de onde todas as bênçãos espirituais, físicas e materiais fluem para nós, para todos os irmãos e irmãs que conhecem a verdade, que vivem na verdade, que têm, na verdade, Deus em suas vidas. E João, ele diz aí, ele fala das pessoas, da parte de quem essas verdades vêm. Ele diz que é da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Ele está aqui, ele enfatiza Jesus Cristo, Filho do Pai, para colocar em relevo a divindade de Jesus, devido à negação dos falsos mestres nessa comunidade que eles negavam a divindade, a humanidade e muitas outras doutrinas bíblicas, doutrinas cristológicas, cristocêntricas. Então, João faz questão de colocar em relevo Jesus Cristo, Filho do Pai. Essa graça, essa misericórdia, essa paz não vem de qualquer um, não. Não vem de homens, não. Não vem de um falso evangelho, não. Vem de Deus, o Pai, o Criador, o sustentador, o mantenedor de tudo e de todas as coisas, aquele que lá no batismo deu testemunho do Filho. Essa paz vem de Jesus Cristo, o Filho do Pai, aquele que foi lá nas águas do batismo, testificado como sendo o Filho de Deus, publicamente, para a glória de Deus e para a nossa salvação. Então, essa paz, essa graça, essa misericórdia vem do céu, é espiritual, louvado seja Deus. E depois, João fala das condições necessárias para que alguém possa desejar essas bênçãos sobre outros e para que alguém possa viver gozando essas bênçãos em si mesmo. Ele diz, em verdade e amor, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Em verdade e amor. Se não há o conhecimento prático da verdade de Deus, se não há uma vida de amor verdadeiro ao próximo, não tem como a pessoa desfrutar dessas bênçãos de Deus, da graça, da misericórdia, da paz. Primeiro, a pessoa que não está fundamentada na verdade, que não está alicerçada no amor, essa pessoa, ela não teve ainda conhecimento. Ela pode conhecer apenas teoricamente, pode ter apenas a teoria, mas se não tem a prática, não tem
essa ligação com o amor, não tem essa ligação verdadeira com Deus, não tem como vivenciar no dia a dia essa paz, essa serenidade de Deus em meio às dificuldades, em meio às lutas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar essa noite levando você para a primeira epístola de João, capítulo 3, nos versos 16, 17 e 18. Então, pratique o verdadeiro amor. Permaneça na verdade. Persista na verdade. Ande na verdade. Não abra mão da verdade. Não negocie a verdade por nada desse mundo. Seja um amante de verdade. Tenha o outro, veja o outro como objeto do seu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto: nisto conhecemos o amor, que Cristo nos deu a vida, a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Vamos orar, encerrando nesse instante. Ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo a cada um de nós através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que estejamos sempre, ó Pai, andando na trilha do amor verdadeiro ao próximo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de nós, hoje e eternamente. Amém. Sempre será o que hoje é, lindo e perfeito Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe seu reino e venceu Jesus. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Sempre será do que hoje é, lindo e perfeito
reconheceu Jesus. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração e seu louvor. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu